Fernando Alonso é um piloto que dispensa comentários. Rápido quando ninguém espera e super rápido quando todos imaginam que ele vai ser rápido. É um daqueles pilotos que transformam um carro em algo além do que estávamos esperando. E mesmo conquistando apenas 2 títulos em 2005 e 2006, aquele foi nem perto do auge da sua carreira. A gente só veria o melhor de Fernando Alonso em 2012, quando ele não conquistou o título. Você não escutou errado. Mas por quê? Você me pergunta. Nesse vídeo eu vou te contar não só isso, mas como ele merecia vencer aquele campeonato de 2012 mais que ninguém. Em 2012, a Ferrari, para variar, não tinha um carro muito bom para disputar título. Na real, tinha nem para chegar ao Q3 na primeira corrida. Fez uma péssima pré-temporada, muitas dúvidas em torno da Ferrari e o carro era nem perto mais competitivo. Sendo sincero, era o terceiro ou quarto melhor carro do ano naquele momento. Alonso começou na primeira corrida em 12º no quali. E mesmo chegando em quinto, o carro teria muito que melhorar. Para vocês terem ideia, o AS da Espanha fez uma análise sobre a situação e identificaram problemas no desgaste dos pneus, que estava acelerado, baixa carga aerodinâmica, menos velocidade de reta em relação aos rivais, cerca de 10 km a menos, e o carro em si era complexo demais. Tudo isso já no começo do ano, que beleza. E mesmo assim, a Ferrari teria que correr atrás de muita coisa para dar um carro vencedor ao Alonso, ou ele teria que se virar com aquilo enquanto a Ferrari estudava. E adivinha? Ele fez o que tinha que ser feito. Em Sepang, na chuva, Alonso venceu um GP que quase terminou nas mãos de Sérgio Pérez numa Sauber. Pois é, e Alonso tinha começado em nono. Uma corrida chuvosa deu uma ajudinha. Alonso fez mágica de novo. Com aquele resultado, Alonso se tornou líder do campeonato, que seria de altos e baixos, além de uma alternância de forças incrível. A Red Bull também começou mal naquele ano e teve que se reerguer durante a temporada. A McLaren começou com o melhor carro naquele ano e depois não conseguia emplacar por culpa da própria McLaren. Até chegou a liderar o campeonato, mas por culpa da própria, não seguiu adiante. Enquanto isso, um certo espanhol ia coletando pontos. Como eu sempre digo nos meus vídeos, bom piloto também é aquele que fica na pista enquanto os outros batem e abandonam. E se serve de elogio, o carro da Ferrari não era tão bom quanto o da McLaren, Red Bull e Lotus, mas ele era confiável. Naquele ano, Alonso não abandonou uma única vez por problemas no carro, apenas por causa de acidentes. Isso eu vou falar já já. Enfim, corrida vai, corrida vem e Alonso venceu 3 das primeiras 11 corridas, contando 6 pódios no total. Parece pouco, mas o campeonato era tão instável que isso garantiu 40 pontos de vantagem para o segundo colocado até a 11ª corrida. Tem até a imagem que você consegue perceber que Felipe Massa praticamente não existe para a Ferrari naquela temporada e que o Alonso está carregando a equipe até aquele ponto do ano. Isso daí acho que resume 2012. Felipe Massa estava passando por alguns problemas e ele não conseguia emplacar com aquele carro da Ferrari que já não era dos melhores. E no auge do ano foi que tudo começou a dar errado para o Alonso. Acho que nem preciso dizer o que aconteceu na Bélgica, né? Como torcedor do Alonso e ferrarista naquela época, eu sigo furioso com Grosjean após aquele acidente. No final de tudo, aquilo iria ser fundamental para a perda do título do Alonso. O espanhol não venceu mais depois daquilo, mas seguiu chegando ao pódio até mais vezes que antes. De 8 corridas, o espanhol chegou em 6 vezes no pódio, 2 segundos e 4 terceiros colocados. As únicas vezes em que não chegou ao pódio foram também as únicas vezes em que abandonou por batidas, ora por erro do Grosjean, ora por erro próprio quando se enroscou com Raikkonen no Japão. Nessas corridas, Vettel venceu no Japão e chegou em segundo na Bélgica. Quando você faz os cálculos, ele conquistou 43 pontos, enquanto Alonso zerou nessas oportunidades. E lembram que o Alonso tinha 40 pontos de sobra em relação ao segundo colocado até o GP da Bélgica? Pois é, Vettel foi campeão naquele ano após virar o jogo, empilhando vitórias na Ásia e com apenas 3 pontos de vantagem em relação a Alonso, que ficou em segundo. Em outras palavras, o trabalho do espanhol no ano inteiro de 2012 se foi por causa de 2 abandonos naquela temporada. Se Alonso vencesse aquele campeonato, seria mais que uma vitória de título, seria um título pela escuderia Ferrari. Mas ainda não ficaria só nisso, seria um título de um cara que nunca teve o melhor carro no ano naquela temporada.
seria o cara que venceria o título, contrariando a regra do melhor carro sempre vence. E Alonso se superou naquela temporada. 2 corridas em que venceu, das 3, ele largou numa posição em que precisaria fazer chover se necessário. Foi o caso de Malásia, em que ele realmente fez chover, e o GP da Europa em Valência. Numa temporada completamente maluca, que teve 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas, o piloto mais regular era merecedor de levar o título. Quis o destino que Vettel fosse o campeão naquela oportunidade. E ele mereceu, virou o jogo sozinho e ainda deu um show de recuperação no Brasil e em Abu Dhabi. Mas a gente sabe também que Alonso, se não fosse aquele GP da Bélgica, ele teria vencido o campeonato mais difícil da vida dele, talvez o campeonato mais difícil do milênio. Era ele sozinho contra 4 pilotos e com um sonho nas mãos, que infelizmente não se concretizou. Há também de se elogiar o trabalho da Ferrari, que conseguiu evoluir o carro na medida do possível, principalmente indo nas fraquezas que ele tinha, mas mesmo fazendo tudo isso, ela colocou o carro no patamar de no máximo segundo melhor carro do grid, ou talvez até terceiro. A evolução era nítida, era perceptível nos resultados de Felipe Massa, que melhorou muito na segunda metade da temporada, esse que também teve problemas para se encontrar naquele ano. Só que até mesmo a Ferrari sabe, até mesmo o Felipe Massa sabe, que o que o Alonso fez naquele ano era também digno de título. Mas se o campeonato só acaba quando termina, quem terminou o ano como campeão foi Sebastian Vettel, ficando Alonso apenas com um vice e uma estrelinha na testa de quase campeão pela Ferrari, sendo o melhor piloto naquela temporada. Mas Sebastian Vettel ficou com o título. E bom, esse vídeo tá muito parcial. Esse vídeo tá sendo feito pela ótica de um cara que torceu pelo Alonso 2012. E pra fazer esse vídeo ser um pouco mais imparcial, eu vou trazer aqui a opinião do Kevin Nicholas do canal Primeira Fila, que estava torcendo pro Vettel em 2012 e tem coisas a dizer se ele concorda que o Alonso merecia mais aquele título ou o Vettel por ter conquistado. Oi! Fala rapaziada do canal F1, aqui é o Kevin Nicholas do Primeira Fila F1. Quero agradecer aqui ao FH pelo convite de participar deste humilde vídeo. E eu vou falar a minha visão de torcedor do Vettel sobre a temporada de 2012, que é uma visão um pouco diferente. Vou levantar alguns pontos aqui, o primeiro deles, azar de Vettel. Fernando Alonso, apesar de ter uma Ferrari mais lenta que a concorrência, sofreu pouco com quebras. A única foi no GP da Itália no Q3. O Vettel perdeu bons pontos por problemas que não foram culpa dele, como o pneu furado por Katikinha na Malásia quando ele era o quarto, a quebra em Valência quando ele liderava a corrida, a quebra em Monza com 6 voltas para o fim quando ele era o sexto, inclusive naquela corrida o Vettel jogou o Alonso na casa do chapéu, fora ele tendo que largar nos boxes em Abu Dhabi por um erro gigantesco da Red Bull, e toda a montanha-russa do GP do Brasil que vocês já sabem. Ponto 2. Vettel errou muito pouco em 2012. Pra falar real, o pessoal em 2012 estava com nível de pilotagem muito alto. O Alonso, Vettel, Hamilton, Raikkonen erraram muito pouco. E Vettel foi um deles. Apenas lembro de 2 erros dele durante o ano inteiro. Ele sendo punido por abrir o DRS com bandeira amarela na Espanha, e ele perdendo o pódio após ultrapassar o Button por fora da pista na Alemanha. E foi só, cara, o nível de pilotagem muito alto, pouquíssimos erros. E o último ponto, ponto 13, ele não sentiu a pressão na reta final. Após o GP da Itália, Vettel estava 39 pontos atrás de Fernando Alonso no campeonato, o equivalente a quase uma vitória em um terceiro lugar. Porém, após o GP de Singapura, a prova seguinte ao GP da Itália, Vettel não saiu do pódio exceto no GP do Brasil. Venceu 4 seguidas em Singapura, Japão, Coreia e Índia para liderar o campeonato. Saiu dos boxes para o terceiro lugar em Abu Dhabi numa das maiores corridas de recuperação do século. Depois foi segundo em Austin e viveu a loucura que foi o GP do Brasil após ser abalroado na largada, cair para último, ter danos em seu carro, ter problemas de rádio, um pit stop horrível da Red Bull de mais de 10 segundos, uma montanha russa, mas que mesmo assim ele seguiu firme, foi o sexto e se tornou tricampeão mundial. A temporada de Vettel é muito melhor do que muita gente imagina. Dito isso, acho que o Alonso foi melhor em 2012. Mas ao meu ver, tá com uma visão um pouco clubista, a temporada de Vettel é muito subestimada por muita gente. Enfim, essa é a minha visão de torcedor do Vettel sobre 2012, muito obrigado aí ao canal F1 pelo convite de participar desse vídeo. E é isso! Temos 2 opiniões aqui, e a sua? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre aquele campeonato e se o verdadeiro auge do Alonso foi, como eu disse, na Ferrari. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no F1.